Olá, vamos falar na aula de hoje sobre a anestesia na endodontia. Essa ferramenta tão importante para nós que vai permitir que o nosso tratamento seja realizado sem dor, sem sofrimento pelo nosso paciente. Então, qual é a definição de anestesia? A anestesia é a supressão da transmissão nervosa em uma área circunscrita do corpo por depressão e inibição dos nervos periféricos. Esta é a definição mais aceita de anestesia. Nós temos vários tipos de anestésicos. Antigamente, nós tínhamos os anestésicos do grupo dos ésteres. Hoje não, nós só utilizamos os anestésicos do grupo da amida, que são os derivados da xilidina e os derivados da toluidina. Esses são os anestésicos que hoje nós temos no mercado. Quais são as vantagens, então, da anestesia? Nós mantemos sempre o paciente alerta, ele está sempre consciente, mantém a sua fisiologia normal. Há uma baixíssima morbidade em relação à anestesia. As anestesias hoje são realmente muito seguras. E libera-se o paciente logo após o procedimento. Não há necessidade, portanto, da manutenção do paciente depois do tratamento endodôntico. Quais são as principais precauções em relação à anestesia? A anestesia normalmente é ligada a medo, né? O paciente tem muito medo da anestesia. Às vezes não somente o medo da anestesia, mas o famoso medo que a anestesia não pegue. Ele escutou outras histórias, então o paciente já vem com aquela ideia pregressa da anestesia. Regiões inflamadas são sempre um problema, porque nós temos inflamações locais em regiões que nós não devemos fazer a penetração da agulha nem do anestésico, porque isso pode causar um pós-operatório pior. A controle da pressão arterial, isso também tem que ser bem observado, a volemia, e as condições psicossomáticas também têm que ser observadas quando da utilização de anestésicos. A eficácia e a segurança de um anestésico, ela está ligada a determinados fatores. A correta localização da área, né? Isso é um dos grandes motivos da anestesia não pegar, que a gente observa em nossos alunos, é não conseguir localizar corretamente a área de depósito do anestésico. Velocidade de absorção e distribuição dos tecidos, e isso exige a utilização de um vasoconstritor junto com os sais anestésicos. A biotransformação e a bioexcreção, o conhecimento do processo do anestésico no corpo deve ser conhecido para que se evite acidentes, que tenha-se uma maior segurança. A aplicação correta da técnica, então por isso que é importante treinar sempre. A mão, né, a prática faz com que a gente anestesie melhor, faça uma anestesia mais segura, uma anestesia mais correta, né? Isso não adianta, isso tem que ter prática, né? Com o tempo, cada vez mais a gente vê os alunos, eles vão evoluindo na aplicação correta da técnica. Respeito aos limites e às indicações de cada técnica tem a sua aplicação, cada técnica tem a sua indicação, isso sempre tem que ser respeitado. Avaliação do paciente, sempre numa boa anamnese, uma boa avaliação clínica do paciente, para poder escolher correto o anestésico, a solução que vai ser utilizada. A escolha correta do anestésico. Então não existe um anestésico bom para todas as ocasiões. A gente tem que levar em conta a necessidade de hemostasia, a necessidade de haver menos sangramento num procedimento e também o tempo daquele procedimento. Existem anestésicos que são muito bons, mas não têm o tempo de duração ideal para aquele procedimento. Então isso também tem que ser levado muito em conta. O conhecimento da farmacocinética é
extremamente importante. Então, qualquer medicação, né, e o anestésico também, ele passa pela fase de absorção, de distribuição, de biotransformação e de excreção. A fase de absorção é a fase que vai do local, a medicação do local da aplicação até a corrente sanguínea. Nesta fase, nós dependemos da concentração do anestésico, da vascularização do local, do tamanho da área anestesiada e qual foi a via de administração do anestésico. Nós temos aí um tempo de absorção de uma intravenosa em 1 minuto, ou anestesia tópica 5 minutos, intramuscular 5 a 10 minutos, subcutânea 30 a 90 segundos. Então é importante entender o tempo de absorção para poder respeitar os tempos, saber esperar o tempo desta absorção. Muitas vezes se começa um tratamento muito rápido e a anestesia ainda não está fazendo efeito. Em seguida vem a fase de distribuição, quando ocorre a ação efetiva do anestésico, que é na corrente sanguínea até os tecidos. A biotransformação dos anestésicos, onde as moléculas são transformadas em moléculas menores, acontece no fígado. E a excreção é realizada no rim. Então, na administração de qualquer medicamento, também do anestésico, nós temos que saber as condições renais e hepáticas do paciente antes da administração do medicamento. A avaliação do paciente também é fundamental. Nós temos que conhecer aquele paciente que nós estamos trabalhando, uma boa anamnese com todas as questões pertinentes à saúde do paciente deve sempre ser realizada e também uma boa avaliação clínica. Às vezes o paciente não nos relata todos os problemas. Às vezes, com medo de não ser atendido, aquele paciente acaba não nos contando, omitindo algumas informações sobre a sua saúde. Então é muito importante que nós tenhamos uma avaliação clínica. O aspecto do paciente também nos faz desconfiar de alguma situação, de alguma condição, e em caso de se desconfiar, nós devemos fazer um exame mais detalhado, fazer aferição de pressão, fazer uma verificação da saúde do paciente mais minuciosa. Nós utilizamos um anestésico dentro de um planejamento terapêutico. Então, no planejamento nós vamos já pensar se nós precisamos de uma medicação anterior ao anestésico para diminuir o estresse, fazer uma sedação do paciente, se há essa necessidade, se nós queremos utilizar uma medicação anti-inflamatória, se nós precisamos utilizar uma medicação antibiótica, aí sim nós vamos escolher o anestésico, escolher a solução anestésica ideal de acordo com a nossa anamnese e de acordo com o procedimento que nós vamos fazer, escolher a técnica anestésica e depois, dentro desse planejamento terapêutico, faremos o suporte do paciente. Então, a anestesia está no meio de um planejamento terapêutico que inclui as medidas pré-anestésicas, a anestesia propriamente dita e o suporte de tratamento quando o paciente vai embora. Então vamos falar dos anestésicos e primeiramente falar dos sais anestésicos, né? O anestésico, basicamente, ele é composto pelo sal anestésico e pelo vasoconstritor. Então vamos primeiro falar dos sais anestésicos. Existem vários sais anestésicos no mercado brasileiro. Existem alguns anestésicos que nós não temos no mercado brasileiro. Então nós vamos falar por uma ordem pelos principais. O primeiro sal anestésico é a lidocaína. A lidocaína foi durante muito tempo o anestésico mais utilizado e vem caindo muito a sua utilização no mundo todo e também no Brasil. É um anestésico que tem uma anestesia pulpar de aproximadamente 40 a 60 minutos. É um anestésico de boa qualidade,
é um anestésico confiável, porém ele já foi superado pela articaína, né? Nós temos no Brasil muitas lidocaínas diferentes associados a diferentes vasoconstritores, alguns de boa qualidade e outros nem tão confiáveis. Então, quando a gente fala do sal anestésico lidocaína, depende muito de quem é o fabricante, de qual é a composição, de qual é o vasoconstritor que foi adicionado nessa lidocaína. Em geral, a lidocaína não serve muito para endodontia pelo pouco tempo de ação. A mepivacaína é um excelente anestésico. Nós temos aí um tempo de 40 a 60 minutos de anestesia pulpar, porém, como a lidocaína, ele tem a mesma potência da lidocaína, basicamente, mas do mesmo jeito que a lidocaína, a mepivacaína também não tem um tempo ideal para a utilização na endodontia. Então é por isso que não se utiliza muito a mepivacaína na endodontia. A prilocaína é um sal anestésico que no Brasil é associado a vasos constritores que são conhecidos por vasos constritores que causam uma anestesia menor, uma potência anestésica menor. Portanto, a prilocaína não é um anestésico no Brasil confiável para utilização na endodontia. A bupivacaína é um excelente anestésico com uma boa ação vasodilatadora, muito potente, mas nós não temos a bupivacaína com a formulação em tubetes para uso em consultório no Brasil. A articaína já é para nós o anestésico de escolha atualmente. Ele é um anestésico que tem uma anestesia pulpar grande, cerca de 100 a 180 minutos, tem uma potência mais ou menos 1,5 a da lidocaína, portanto é um anestésico excelente para utilização na endodontia e desde que ele foi lançado, ele vem sendo cada vez mais utilizado pelos endodontistas do Brasil. A ropivacaína é um anestésico em que vários trabalhos mostram que ele é excelente para a utilização na endodontia, tem uma potência maior que a articaína, tem um vasoconstritor próprio, não precisa de vasoconstritor, um bom tempo de anestesia pulpar, mas nós não temos ainda a ropivacaína no nosso mercado. O que diz a literatura, portanto, sobre os sais anestésicos? Nós vemos que entre a articaína e a lidocaína nós temos uma predileção pelos resultados, que mostrando aí essa meta-análise que nós temos a articaína com maior probabilidade de se obter uma anestesia bem-sucedida do que a lidocaína no tratamento de rotina. Outro trabalho que mostra que a articaína é mais eficaz que a lidocaína para anestesia em dentes com pulpite irreversível. E mais outro trabalho, uma revisão sistemática com meta-análise, mostrando que o uso da articaína pode aumentar a taxa de sucesso do bloqueio do nervo alveolar inferior em pacientes com pulpite irreversível. Portanto, a literatura ela corrobora com todas as indicações atuais da articaína para endodontia. Em relação à articaína, a mepivacaína, a gente vê que a articaína provoca uma analgesia superior à mepivacaína e então também por isso que a articaína é preferível do que a mepivacaína. Uma questão que a gente costuma ouvir, né, que a articaína pode provocar parestesia e, portanto, por isso não se deve utilizar a articaína para bloqueio do nervo alveolar inferior. A gente vê que isso não tem respaldo na literatura. A articaína não é um anestésico que tenha neurotoxicidade, né? Todo anestésico tem, mas não maior do que qualquer outro. Portanto, não há qualquer impedimento para o uso da articaína para anestesia de dentes molares inferiores, particularmente o bloqueio do nervo alveolar inferior. O segundo componente principal dos anestésicos é o vasoconstritor. Então vamos aí falar dos principais vasoconstritores que nós temos no mercado. A epinefrina, a norepinefrina. O vasoconstritor, ele tem a função de diminuir
ao calibre do vaso, causar uma constrição. Isso vai diminuir a rapidez de absorção do anestésico e, consequentemente, vai aumentar o tempo de anestesia. Essa anestesia ficará mais profunda, vai, por isso, também reduzir a toxicidade da anestesia e também contribuir para a hemostasia, vai haver menos sangramento. Então, essa é a necessidade de se usar o vasoconstritor. E a epinefrina é o nosso vasoconstritor de escolha. Epinefrina, também chamada de adrenalina, ele é o mais usado atualmente, ele tem menor toxicidade, ele está ligado aos anestésicos com maior poder de mais eficácia, né, e mais profundidade, por mais tempo de anestesia, portanto, ele é o nosso de escolha. Alguns anestésicos que utilizam a epinefrina, o alfacaine da DFL, o xilestezin, o articaine, o mepiadre e o septanest. A norepinefrina não é mais um anestésico de escolha há muito tempo, então ele é um anestésico já superado, é um anestésico ligado a maior índice de riscos, né? Vários tipos de risco, aumento de pressão, cefaleia, descamação de mucosa. Então a gente não deveria mais usar a norepinefrina, né? Não é um anestésico seguro para uso na endodontia. Além disso, os anestésicos costumam ser anestésicos de menor eficácia e com menos eficácia nós também acabamos falando em menor segurança, né? Quanto menor a eficácia de um anestésico, mais a gente tem que usar, mais tubetes teremos que usar, então menor a segurança também. A mesma coisa a feliprecina, ela é indicada a pacientes hipertensivos, mas ao mesmo tempo ele é um vasoconstritor ligado a anestésicos com menor eficácia, portanto, não deve ser indicado mesmo para pacientes hipertensos, porque afinal de contas vai causar menor anestesia. Causando menos anestesia, nós teremos, na verdade, um aumento da pressão. Então, por isso que a feliprecina não é um anestésico indicado, a não ser em casos de alergia a outro tipo de vasoconstritor, como a epinefrina. A mesma coisa a fenilefrina, que também é ligado a anestésicos de menor duração e também não deve ser utilizado. Quais são as contraindicações? Quando é que nós não devemos utilizar o vasoconstritor? Você sabe quais são as contraindicações dos vasoconstritores? Quando que nós não devemos utilizar, então? Quando o paciente tiver uma pressão acima, a sistólica acima de 200 ou diastólica acima de 115. Portanto, há segurança para a utilização dos vasoconstritores na maioria dos casos. Quando o paciente tiver hiperparatireoidismo não controlado, doença cardíaca grave, 6 meses após o infarto do miocárdio, 6 meses de um AVC, angina pectoris, disritmia cardíaca, 6 meses de derivação das coronárias ou algum beta-bloqueador específico. Então, as contraindicações dos vasoconstritores são pequenas. Os vasoconstritores hoje são relativamente seguros e devem ser utilizados sempre que houver segurança. Vários casos em que acaba-se não utilizando, principalmente por uma questão de pressão, se a gente fizer uma medicação, um ansiolítico, um benzodiazepínico, muitas vezes nós vamos reduzir a pressão arterial do paciente a um nível aceitável, com maior segurança de utilização dos vasoconstritores. Essa é o maior índice de pacientes que não são atendidos acontece por isso, e não há necessidades. Se a gente souber fazer uma pré-medicação, a gente vai fazer o controle dessa pressão e pode sim atender o paciente. E qual o conteúdo da solução anestésica? Quando nós vemos um tubete anestésico, nós vemos ali o sal anestésico, como nós já falamos, e o vasoconstritor, normalmente um antioxidante, um conservante, e tudo isso está diluído em soro fisiológico, ou seja, água destilada e cloreto de sódio. Então essa é a
a constituição de um tubete anestésico. Em relação às doses máximas, elas estão aqui nesse quadro calculado com um paciente de 70 quilos. As doses máximas de anestésico estão diretamente ligadas à sua eficácia. Anestésicos de boa qualidade, nós dificilmente chegaremos perto da dose máxima. Enquanto anestésicos de menor eficácia ou menor qualidade na endodontia, se nós tivermos, por exemplo, um paciente com uma pulpite de um molar inferior, nós vamos facilmente ultrapassar esta dose máxima e não teremos o efeito do anestésico. Portanto, nós temos que pensar na qualidade do anestésico. A utilização de uma boa solução de articaína com epinefrina faz com que a gente muito raramente chegue a 3 tubetes, quanto mais perto dos 7 tubetes, que são a dose máxima, né, de uma articaína, por exemplo. Agora, se a gente utilizar um anestésico de menor eficácia, muitas vezes faz aí 7, 8 tubetes e não consegue anestesia de um molar inferior. Então, isso é muito importante quando nós pensamos em dose máxima de anestésico. Aí nós vamos ver algumas marcas comerciais que nós temos no Brasil. O Citanest são as prilocaínas, né? O Citanest, o Prilonest e a citocaína, sendo que o Prilonest nós temos uma concentração melhor do vasoconstritor. Nós temos aí o anestésico da SS White, que é uma lidocaína com fenilefrina. Nós temos o Xilestezin, que é uma lidocaína com norepinefrina, assim como o Lidostezin AD. O Alfacaine é uma lidocaína com a epinefrina. A Articaine 100 é o nosso anestésico de escolha hoje na endodontia, que é a Articaína 1:100, né, com a epinefrina. Nós temos também a Articaine 200, que ele tem uma concentração um pouco menor do vasoconstritor. O Septanest, que é uma articaína da Septodonte, que é uma recente a seu lançamento no mercado brasileiro, né? Mepivacaína sem vaso da DFL, outra mepivacaína sem vaso da Dentsply. Mepiadre, que é uma mepivacaína com epinefrina da DFL. E o Mepivalem, que também é uma mepivacaína com epinefrina da DLA. E por último, a bupivacaína, o Bupstesic, que não temos em tubete para utilização em consultório, então o seu uso é mais restrito a hospitais. Então, num resumo aí para endodontia, o que nós devemos utilizar no dia a dia, né? A Articaine 100 é a nossa de escolha em procedimentos que ultrapassam 1 hora, e hoje em dia na endodontia feita em uma sessão praticamente todos os procedimentos quase passam de 1 hora. Articaine 200 para procedimentos de menos de 1 hora. O Alfacaine 100 é o anestésico mais indicado para gestantes e para odontopediatria. Mepivacaína sem vaso em procedimentos com contraindicação do vasoconstritor. E o Prilonest em procedimentos quando não há indicação da epinefrina, quando não se pode utilizar a epinefrina. Vamos falar aí agora de alguns materiais que nós podemos utilizar na anestesia, né? Alguns materiais, vamos falar da carpule, das agulhas, do tubete, ver alguns acessórios, alguns equipamentos. Carpule, né? Quando nós falamos de carpule, é algo muito simples, mas tão importante que a gente tem que prestar muita atenção. Uma carpule tem que ser utilizada hoje em dia com refluxo. Não se deve utilizar uma carpule sem o refluxo. Então existem refluxos aí como refluxo de gancho. A maioria das carpules hoje são de refluxo de pressão, né? E praticamente todas os tubetes têm o anestésico de pressão. Então, utilizar uma carpule de boa qualidade com um bom mecanismo de refluxo. Por isso eu sempre falo, a anestesia é algo que a gente não deve economizar, né? Sempre verificar se os nossos carpules estão funcionando bem. Aí nós temos uma carpule para a técnica intraligamentar,
uma outra carpule para técnica intraligamentar, carpules descartáveis, hoje nós temos também com mecanismo de pressão, inclusive de refluxo. As agulhas, nós temos basicamente 4 tipos de agulha: a agulha curta, a agulha extra curta, a agulha longa e a extra longa. Basicamente, no meu consultório, eu uso a extra curta para intrapulpar, eu uso a curta para a maioria dos casos e a extra longa em bloqueio do nervo alveolar inferior. Então, a agulha extra curta, ela pode ser usada para a técnica intraligamentar, para a técnica infiltrativa e para nós da endodontia, principalmente para intrapulpar. A agulha curta para a técnica intrapulpar e para a técnica infiltrativa. A agulha longa para bloqueio do infraorbitário e para bloqueio mandibular. Eu não gosto de utilizar agulha longa para bloqueio mandibular, porque normalmente a agulha fica muito inserida no tecido. Eu prefiro para isso a agulha extra longa, porque aí a gente tem uma segurança maior no uso da agulha. O tubete. Parece algo muito simples, mas nós temos que entender que o tubete, segundo a literatura, tem que ser de vidro. Nós não devemos utilizar tubetes de plástico. Portanto, eles devem ser utilizados sempre, mas por que a necessidade do tubete de vidro? O tubete de vidro faz com que a gente consiga observar o refluxo de sangue, principalmente nas técnicas de bloqueio do nervo alveolar inferior. O tubete de vidro, ele é mais sensível, então o mecanismo de refluxo da agulha vai funcionar muito melhor. O tubete de vidro faz com que a anestesia seja mais suave, causando menos dor ao paciente, né? Então, como a gente já falou, não há indicação na literatura mais para a utilização de tubetes de plástico, a gente não deveria utilizá-los mais. Alguns acessórios que nós temos aí para anestesia, né? Então nós vamos falar aí o anestésico tópico, que é um acessório que deve ser utilizado para uma anestesia mais atraumática. Podem ser aplicados com um cotonete. Eu indico a aplicação com o dedo, porque isso faz com que a gente perceba a anatomia do paciente melhor antes de anestesiar. O PerioGuard é um acessório, já que é indicado que a gente faça um bochecho, né? Indique para o paciente um bochecho antes da anestesia para diminuir a possibilidade de infecção. Afastadores, muitas técnicas podem ser utilizadas com afastador. O afastamento bem realizado faz parte de uma boa anestesia atraumática. Existem muitos colegas que usam bastante os afastadores para anestesia. Aí, por curiosidade, nós não temos no mercado brasileiro, mas existe uma solução que ela é utilizada para reversão do efeito anestésico. Aquecedores de anestésico podem ser utilizados, já que a literatura nos mostra que o aquecimento da solução anestésica pode diminuir a dor durante a anestesia. Outros tipos de acessório também existem para odontopediatria. Alguns equipamentos também podem ser utilizados para anestesia. Então nós temos aí alguns, não temos no mercado brasileiro, mas existem alguns aparelhos que fazem a vibração do tecido antes da anestesia, e isso, segundo o fabricante, faz com que haja uma diminuição da dor durante a penetração da agulha. Existem alguns outros dispositivos de anestesia sem agulha, que não têm uma aplicação para a nossa área, mas podem ser utilizadas aí em outras áreas. Nós temos equipamentos portáteis de anestesia eletrônica hoje, que, segundo a literatura, são eficazes na redução da dor da anestesia, na melhor eficácia do anestésico. Existem alguns aparelhos maiores de injeção também, né, de anestésico, injeção eletrônica. No Brasil, particularmente, nós temos aí o Morpheus. Então vamos começar falando das técnicas anestésicas. Um bom profissional, um endodontista, o segredo para um tratamento seguro, um tratamento
sem dor, obter a confiança do paciente. O segredo está na aplicação da técnica, e essa aplicação tende ao melhorar com o tempo. Então a gente vai ficando mais, a nossa anestesia vai sendo mais efetiva à medida que a gente pratica a técnica. E além de praticar a técnica, nós precisamos conhecer a aplicação de cada técnica, as técnicas complementares, porque disso depende o sucesso da anestesia na endodontia. Quais são os tipos de anestesia que nós temos? Nós temos a infiltração local, o bloqueio de área e o bloqueio regional. A infiltração local nós raramente utilizamos na endodontia, apenas quando a gente precisa fazer uma anestesia para fazer um isolamento, alguma coisa assim, uma anestesia complementar. Nós usamos bastante o bloqueio de área, principalmente na região superior. Nós usamos muitos bloqueios de área, mas nós também podemos utilizar os bloqueios regionais, não apenas no bloqueio do nervo alveolar inferior, como a maioria dos cirurgiões dentistas fazem. Nós podemos ampliar o nosso leque de opções e usar o bloqueio regional também na maxila. Técnica de injeção atraumática. Então, como é que nós devemos praticar diariamente a anestesia para que seja indolor, para que tenha um pós-operatório melhor? Primeira coisa, aplicar sempre o anestésico tópico, com um tempo para que esse anestésico faça o seu efeito, fazer um tensionamento correto do tecido. Se a gente puxar muito o tecido, a tendência é que a injeção doa mais, o paciente sinta mais a penetração da agulha. Sempre voltar o bisel para o osso, prestar sempre muita atenção nisso. Fazer a infiltração lenta do anestésico, ter sempre em mente que o anestésico vai ter um tempo de absorção, de distribuição, então a gente tem que fazer uma infiltração lenta, não pode ter pressa. Quanto mais rápido a gente inclusive vai distender o tecido, vai ser mais doloroso e a tendência é que a gente tenha um pós-operatório pior. Entender que o anestésico tem há um tempo de espera, que ele é importantíssimo. Na maxila, que vai um pouco mais rápido, a gente tem que esperar no mínimo 5 minutos para que esse anestésico se difunda. Então 5 minutos para a polpa, 10 minutos para o osso. E na mandíbula, pelo osso ser mais denso, isso demora ainda mais. A gente precisa de no mínimo 10 minutos. O ideal é 15 minutos. Protocolo, eu sempre aguardo 15 minutos. E se houver uma inflamação pulpar, uma pulpite, que a gente tem uma dificuldade maior para anestesia, eu espero mais um pouco ainda. Esse tempo é fundamental para a eficácia da anestesia. Então vamos aí às técnicas para a anestesia maxilar. Nós temos muitas técnicas para anestesia maxilar, e nós vamos nos ater principalmente às técnicas que têm uma aplicação maior na endodontia. A infiltrativa, a alveolar superior, posterior, média e anterior. Essas são as anestesias que nós mais utilizamos, além da infraorbitária. Então, se a gente souber utilizar técnicas de bloqueio, nós podemos fazer anestesias diferentes que tenham uma amplitude maior do que simplesmente fazer uma técnica infiltrativa. Então, nós podemos fazer uma técnica que anestesie todos os molares, ou os pré-molares, ou os dentes anteriores. Então, é importante a gente saber dominar outras técnicas que não só a técnica infiltrativa na anestesia na endodontia. Também a gente usa menos na endodontia, mas as técnicas para palatino, principalmente a palatino maior, em casos de principalmente cirurgia paraendodôntica. Então a primeira anestesia que nós fazemos, a anestesia mais comum da odontologia e da endodontia também, é a infiltrativa, também chamada de subperiostal.
Técnica infiltrativa é a nossa técnica do dia a dia, é uma técnica indicada quando nós precisamos anestesiar um dente, né, no caso da endodontia. A gente tem a indicação para anestesia pulpar de um dente. E quando que a gente não deve utilizar e utilizar outra técnica? Quando a gente tem uma área inflamada. Se você vai anestesiar e aquela área está inflamada na região periapical, convém a gente fazer uma técnica diferente, não fazer a técnica infiltrativa. Usamos para a técnica infiltrativa agulhas extra curtas ou curtas, principalmente as agulhas curtas, e o ideal é a utilização do volume total. Lembrando, fazendo a técnica infiltrativa na região apical, na região do ápice, sempre voltando-se o bisel para o osso. Próxima técnica é a técnica alveolar superior posterior. Ela é uma técnica que pode ser utilizada, deve ser utilizada, quando a gente tem uma área de inflamação na região que a gente iria fazer uma infiltrativa. Ela vai fazer a anestesia pulpar dos molares superiores, dos 2 molares, no caso, né, no primeiro e no segundo. Ela pode ser uma técnica complementar da infiltrativa, se a infiltrativa não pegar, e não deve ser utilizada em pacientes com risco de hemorragia. Utilização dessa técnica agulha curta, volume total do tubete, e nós temos aí um índice de aspiração positiva de 3%, ou seja, já é 3 vezes maior do que na técnica infiltrativa. A área de localização, né, de inserção da agulha, a técnica alveolar superior, a gente deve virar a 45 graus a agulha para frente e para vestibular e fazer a injeção na região. Aqui a gente vê então a técnica alveolar superior posterior. Próxima técnica é a técnica alveolar superior média. Ela é uma técnica indicada para anestesia de pré-molares. Quando a gente precisar fazer uma anestesia pulpar, não somente de um pré, mas dos 2 prés. Ou quando a gente não puder fazer uma infiltrativa porque a região está inflamada, ou quando falhou a infiltrativa e nós queremos uma complementação. Deve ser utilizada a agulha curta, a volume total do tubete, e a gente também tem um índice de aspiração positiva maior do que a técnica infiltrativa. Aqui é a região de infiltração da agulha entre os pré-molares, acima da região dos ápices. Essa é a região correta de inserção da agulha, e aqui nós vemos a aplicação da técnica no paciente. Próxima técnica é a alveolar superior anterior, também chamada de infraorbitária. Ela é uma técnica para a anestesia dos dentes anteriores. Essa técnica ela é indicada quando a gente precisa fazer a anestesia pulpar, no caso da endo, claro, de dentes anteriores, ou quando você não consegue fazer uma infiltrativa porque está inflamado na região que você faria, ou como uma complementação também da infiltrativa. A contraindicação dessa técnica se houver alguma inflamação na área, e lembrando que essa técnica não promove hemostasia. Nós vamos usar agulha curta, volume total do tubete, e nós não temos um alto índice de aspiração positiva nessa técnica. Técnica alveolar superior, então, a gente vai fazer a penetração da agulha e o depósito do anestésico na região infraorbitária. Então aqui nós temos a demonstração da técnica no paciente. Outra técnica que a gente costuma utilizar muito é a complementação palatina. Então nós vamos fazer a complementação palatina toda vez que nós precisarmos de uma complementação à técnica infiltrativa. Eu utilizo
muito a complementação palatina em casos de pulpite em dentes molares superiores e também em pré-molares, principalmente o primeiro pré, quando você tem uma pulpite, o ideal é a gente fazer uma complementação palatina. A gente tem que pensar que a região apical das raízes posteriores, né, a região apical das raízes posteriores, ela está muito longe da área de depósito do anestésico vestibular. Então é por isso a importância de fazer uma complementação palatina. Utilizamos agulha curta e extra curta e sempre o depósito de pouca quantidade de anestésico, né? A gente não deve fazer um depósito grande porque a gente tem um risco aí de haver uma isquemia, de haver um dano tecidual por causa de um depósito de muito anestésico nessa região. Então aqui um exemplo da complementação, da utilização da complementação palatina. E aí vamos então agora às técnicas de anestesia mandibular. Temos várias técnicas de anestesia mandibular, as que a gente mais usa na endodontia, a infiltrativa e o bloqueio do nervo alveolar inferior, a famosa bloqueio do NAI ou pitérigo mandibular. Nós temos também de uso na endodontia, principalmente a Go-Gates como complementação e algumas outras técnicas que a gente não utiliza muito na endodontia. Então, a que a gente mais acaba utilizando na endodontia é o bloqueio do nervo alveolar inferior, porque ela acaba anestesiando até mesmo os dentes anteriores. A técnica mais comum é a técnica padrão ouro que nós utilizamos. E a primeira técnica, então, é a infiltrativa, que nós já falamos, ou subperiostal. A indicação para essa técnica é a anestesia pulpar de um dente, normalmente de um dente anterior ou até o pré-molar. Ela também é utilizada como complementação da técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior e está contraindicada quando a gente tiver alguma inflamação na área, a gente deve variar a técnica. Costuma acontecer também, como a mandíbula tem um osso bem mais denso, quando a gente tem um osso muito denso cobrindo a região, a gente não consegue uma boa difusão do anestésico, então a gente deve variar a técnica. Nós vamos utilizar aí a agulha curta, principalmente, ou extra curta, sempre com o volume total do tubete, e aqui nessa técnica a gente tem um baixo índice de aspiração positiva. Então, relembrando aí a técnica infiltrativa, sempre voltando-se o bisel para o osso, paralelo ali ao eixo do dente. E aí, então, o exemplo da aplicação em paciente da anestesia infiltrativa. Próxima técnica é o bloqueio do nervo alveolar inferior. Essa é a técnica que nós mais utilizamos na endodontia, em dentes inferiores, principalmente quando nós temos dificuldade na anestesia. É a técnica de mais difícil aplicação por parte dos cirurgiões dentistas em começo de carreira. Então, nós precisamos dominar a técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior. Ela é uma técnica indicada para a anestesia pulpar de pré-molares principalmente. É a técnica do dia a dia para molares inferiores. Está contraindicada apenas quando a gente tiver alguma inflamação aguda na área de injeção. Utilizamos para essa técnica a agulha longa e a extra longa. Eu particularmente prefiro usar a agulha extra longa sempre. Usamos o volume total do tupete e nós temos que ter muito cuidado na técnica do bloqueio do nervo alveolar inferior pelo alto índice de aspiração. Há muita aspiração positiva, de 10 a 15%, portanto, é necessário um bom tubete de vidro, sempre tubete de vidro, uma boa carpule, um sistema de refluxo funcionando muito bem e uma atenção na hora da execução da técnica. Nós devemos utilizar para essa técnica a técnica direta, onde há a injeção, né, ou a penetração da agulha com um mínimo de distorção, com um mínimo de movimentação. Você vai penetrar com a agulha em direção ao ponto de depósito do anestésico
e vai removê-la após o depósito. Aqui uma demonstração em paciente, então sempre a penetração reta, encosta no osso, puxa 1 milímetro e deposita. Claro, antes de verificar se não houve uma aspiração positiva. Nós vemos muito a aplicação de técnicas indiretas e essas técnicas não são efetivas para esse tipo de caso, principalmente se nós tivermos casos de pulpites. Então, é importante a gente treinar a técnica direta, sempre a penetração, colocação do volume total do anestésico e a retirada. Onde deve ser colocada a agulha? A seringa está sempre na altura do pré-molar. Se o paciente não tiver os pré-molares com missura labial, penetra-se então a agulha, numa profundidade de 20 a 25 milímetros. Os parâmetros anatômicos que nós temos que levar em conta sempre: a RAF, pitérigo mandibular e a borda anterior do ramo mandibular. Então, utiliza-se esse parâmetro e faz então, a gente mentalmente aí divide em 4 e faz a injeção na primeira porção, direto até o ponto, toca no osso, volta. Sempre no mesmo protocolo. Depois da penetração da agulha, então, encostou no osso, afasta 1 milímetro, injeção 1 minuto por milímetro, ou seja, demora, uma injeção lenta, sem pressa. E é muito importante entender que a prática leva à melhora da técnica. No começo, realmente, os colegas têm muita dificuldade com isso, os alunos. Então, pratique. Quanto mais a gente pratica, melhor vai ser a nossa anestesia e mais eficácia a gente vai ter. Próxima técnica é a técnica Gold-Gates. A técnica Gold-Gates, ela também é utilizada para dentes inferiores, Anestesia pulpar de pré-molares inferiores e principalmente como uma complementação do bloqueio do nervo alveolar inferior em casos de dificuldade de anestesia. Há colegas que gostam de usar a Gold-Gates como técnica principal. Eu costumo utilizar a Gold-Gates apenas como complementação, A gente, contraindicação é quando a gente tiver uma inflamação na área da injeção e quando o paciente não tiver muita abertura bucal. Ela é uma técnica mais difícil de fazer em caso que o paciente tenha dificuldades. Agulha longa e extra longa, volume total do tubete e a gente tem um índice de aspiração positiva de 2%. Então, a região ali de bloqueio, nós vamos fazer o bloqueio um pouco acima da região que nós fazemos o bloqueio no nervo alveolar inferior. E é uma técnica que também exige treino. A gente faz o depósito ali na região, depois de colocar toda a agulha. E é uma técnica que deve se treinar, bastante treinamento para a gente conseguir uma melhor eficácia e uma melhor anestesia do paciente. Ela pode ser usada como complementação. Nós vemos aqui nesse trabalho, nessa revisão sistemática, que a eficácia da técnica é até superior à técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior e pode sim ser utilizada como uma complementação. Aqui a gente vê nesse trabalho que ela pode ser sim utilizada como complementação do bloqueio do nervo alveolar inferior. Próxima técnica é a complementação lingual. Técnica da complementação lingual, ela é utilizada principalmente como complementação da técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior, ou quando você não consegue sucesso anestésico, principalmente em caso de molares inferiores. Então a gente faz a complementação lingual nesses casos. A eficácia dessa técnica é um pouco discutível, se ela é mais eficaz ou não que apenas fazer um bloqueio vestibular. Então vamos agora a algumas técnicas complementares para a endodontia. As técnicas complementares na endodontia basicamente servem para suprir a deficiência do bloqueio do nervo alveolar inferior ou da Gold-Gates e da infiltrativa. Normalmente a gente vai usar uma técnica complementar no dia a dia quando a anestesia não pegou numa pulpite. Essa é a realidade clínica nossa. Então, nós vamos utilizar aí algumas técnicas. A
mais conhecida é a intrapulpar. A técnica intrapulpar, ela deve ser utilizada somente em caso em que não haja sucesso nas outras técnicas. Depois de esgotadas todas as tentativas, nós deveremos tentar então a técnica pulpar. É uma técnica dolorosa, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece a técnica intrapulpar. Nós devemos utilizar, de preferência, uma agulha extra curta, porque a gente tem um controle maior, né? E fazer a penetração, então, da agulha o mais profundamente possível dentro do canal. Normalmente a gente acaba fazendo com a penetração dentro da câmara pulpar, né? A gente consegue um acesso e faz a penetração. Às vezes a gente até usa intrapulpar durante o procedimento, quando o paciente relata alguma dor, quando a gente está começando o preparo. A técnica intraligamentar é uma técnica pouco utilizada na endodontia, a gente acaba não utilizando a técnica intraligamentar. É uma técnica de difícil execução, a gente tem que usar agulha extra curta e fazer a injeção no ligamento periodontal com muita força, né? Então ela é utilizada apenas como uma complementação a uma outra técnica, o bloqueio do nervo alveolar inferior, a técnica infiltrativa, e não deve ser utilizada quando tem inflamação no local. Também é uma técnica de último caso, só quando todas as outras técnicas já foram utilizadas. Aqui um exemplo da técnica intraligamentar. A técnica intraóssea é uma técnica efetiva, mas nós precisamos de um aparato especial, de uma agulha especial, de sistemas especiais que façam esta anestesia. Por isso que a gente não usa tanto a técnica intraóssea. A gente precisa então dessa agulha para fazer uma injeção dentro do osso, diretamente no osso. Existem algumas agulhas para esse sistema, né? E ela faz aí, como nós estamos vendo, a injeção profunda, né, dentro do osso. A gente tem aí na literatura trabalhos mostrando que a injeção intraóssea ela é realmente efetiva como complemento às demais técnicas, quando as outras técnicas falharam, normalmente em pulpites de dentes inferiores. Vamos discutir aí, então, alguns aspectos endodônticos sobre a anestesia. A taxa de sucesso da anestesia. Essas taxas, nós temos que entender que as taxas de anestesia de sucesso são menores em pulpites sintomáticas, segundo os trabalhos que a gente apurou, os trabalhos que nós temos na literatura, e ela também é menor quanto maior a dor, ou seja, quanto mais dor o paciente sente, menos nós temos sucesso. Nós temos que ter isso em mente no planejamento da técnica anestésica, no planejamento das possíveis técnicas de complementação. O planejamento da anestesia é muito importante. Então nós devemos saber quando nós temos uma taxa de sucesso maior ou menor antes de começar, mesmo porque a gente pode usar inclusive técnicas preemptivas de medicação. Como é que a gente faz a confirmação de uma anestesia, né? Será que a anestesia pegou? Então, como é que nós devemos fazer? Primeiro, nós não devemos iniciar o atendimento sem verificar se aquela anestesia realmente foi efetiva. Isso causa traumas, causa desconfiança. O tratamento não vai progredir, o paciente estressado, tudo começa a dar errado, a dor ela é ativada pelo estresse. Então, a gente sempre deve iniciar o atendimento depois de verificado se a anestesia realmente pegou. E como é que a gente faz a verificação da anestesia clinicamente? O método ideal é confirmar com um teste térmico. É pegar o teste térmico, esperar o tempo, né? Normalmente a gente espera aí 10 a 15 minutos e depois desse tempo fazer um teste com um gás refrigerante, verificando se o paciente responde. Se o paciente não responde, é sinal de que nós temos uma anestesia mais efetiva e nós já podemos começar o procedimento. E o que nós podemos fazer para melhorar a anestesia em molares inferiores? Nós temos várias dicas, né, na literatura, a gente encontra vários métodos. A gente não vai utilizar todos, mas é interessante conhecer esses métodos
para a gente poder planejar uma anestesia melhor em caso de uma pulpite, principalmente como nós vimos em caso de uma pulpite sintomática, ou seja, o paciente está com dor, e se a dor for forte, nós vemos que a chance de anestesia é menor, então a gente tem que saber aí quais são os recursos que nós podemos utilizar para melhorar essa anestesia. Então vamos lá. Sedação primeiro, não medicamentosa. É importante, e quanto mais a gente vai ficando experiente, mais a gente vê como é importante sedar o paciente. E o que é sedar? É dar medicação? A princípio, não. Sedar o paciente é conversar, é perceber se aquele paciente está estressado. O estresse, ele aumenta muito o limiar, né? Então, a gente tem que deixar o paciente calmo. O paciente estressado, a anestesia não pega. Então é conversar. O senhor está nervoso, está com medo, conversar, explicar que o procedimento é simples, que a anestesia vai pegar, deixá-lo tranquilo. Isso é o que nós chamamos de sedação não medicamentosa. Então é fundamental, antes de começar o tratamento, deixar o paciente calmo. Não se começa um atendimento, uma anestesia com um paciente nervoso. Se não houver condições deste paciente estar sedado somente com uma conversa, ele não está calmo mesmo, é muito útil e muito segura a utilização de medicação, sedação medicamentosa. A gente tem muito sucesso, eu particularmente tenho muito sucesso com o midazolam, com o dormonide. A gente utiliza muito esse recurso, isso melhora muito o comportamento do paciente, ajuda muito durante a anestesia, né? A anestesia, o paciente calmo, a anestesia tende a pegar muito mais. Tem colegas que têm mais experiência com óxido nitroso, ele também pode ser utilizado. Então, se a gente perceber que a gente não vai conseguir a medicação, a gente, no caso do midazolam, né, do dormonide, saber se o paciente está acompanhado, porque o paciente não pode ir embora sozinho, e se ele estiver acompanhado, fazer o uso da sedação medicamentosa. Ela é muito efetiva e muito segura. Outro recurso que pode ser utilizado, anti-inflamatório, antes do atendimento. A gente vê na literatura que a administração de um anti-inflamatório, ela é efetiva na diminuição da inflamação e, consequentemente, o anestésico acaba tendo um efeito melhor. Então, é um outro recurso que nós encontramos na literatura. Técnica de Gold-Gates, também nós vemos na literatura que a utilização de uma técnica Gold-Gates complementar, ela pode ser útil em caso de insucesso, em caso de uma anestesia molar inferior com pulpite. Anestesia infiltrativa, claro, sempre, né? Acho que nesses casos é rotina. Nos nossos cursos a gente faz, em todo caso de pulpite, um bloqueio do nervo alveolar inferior e logo em seguida a gente faz uma infiltração na região do ápice do dente causal e, como rotina, um tubete de articaína 100. Crioterapia, nós vemos aí alguns trabalhos mostrando que a aplicação de gelo 5 minutos na coroa, após a anestesia, após todo o protocolo de anestésico, pode melhorar a anestesia pulpar. A anestesia intraligamentar ou a anestesia intraóssea também são recursos úteis e válidos, segundo a literatura, para melhorar a eficiência de uma anestesia de um dente inferior com pulpite. E o último recurso, em caso de insucesso com todas as outras técnicas, nós temos aí a anestesia intrapulpar. Essas são algumas dicas que nós podemos dar para a anestesia de dentes molares inferiores com pulpite, normalmente, que são os dentes mais difíceis de se anestesiar na rotina endodôntica.